pessoal, sejam bem-vindos. A live de hoje é com o nosso mestre Dr. Hudson Couto, médico do trabalho, ergonomista, escritor, há muitos anos já, referência para muitos de nós desde o início da jornada na ergonomia. Então vai ser uma imensa honra tê-lo aqui conosco. Oi, Dr. Hudson, tudo bom? Olá, Débora, tudo bem? Como é que tá aí, frio de Curitiba? Já tá frio, já tá muito frio. É, tá certo. Aqui tá friozinho só. Belo Horizonte não tem nem tanto calor, nem tanto frio, né? Mas a frio de Curitiba é famoso, né? Tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. A gente já se acostumou com o frio, então quando ele chega, a gente já tá preparado. Aham, tá certo. Muito bem. Vamos conversar com o seu pessoal aí, né? Com a sua turma, o seu grupo, né? Isso aí. Como é que você quer conduzir? A gente preparou o tema sobre 6 situações quanto à existência ou não do risco ergonômico, né? Como é que você quer conduzir, Débora? Doutor Couto, pode ficar à vontade, pode ir de cada situação a cada situação que você já preparou. E qualquer coisa que for surgindo, eu vou abrindo aqui na caixinha caso alguém tenha alguma dificuldade. Muito bem. Então, nossa alegria de estar aqui com vocês, nesse grupo, né? Aqui, curtindo o isolamento aqui em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, assim como Curitiba, a incidência de óbitos pelo coronavírus está baixa. Isso é muito bom, né? Então, assim, a gente tem que ver o que está acontecendo, por que nessas duas cidades, né? É tão baixa a incidência, né? Comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, né? Manaus, né? Mas a gente fica alegre por estar com vocês, triste pela situação geral do Brasil, né? Então, nós vamos comentar a respeito desse tema, que é a questão do risco ergonômico. Eu preparei assim, algumas coisas e preparei 6 situações para a gente discutir, né? Mas acho que, antes de mais nada, é importante a gente dizer que a gente precisa ter isso como um compromisso das nossas análises ergonômicas. A gente chama isso que nós não podemos ficar em cima do muro. Ou seja, quando alguém nos chama para poder fazer alguma análise ergonômica, nós temos que ter essa definição se o processo está seguro ou não, ou inseguro, né? Então, assim, e por que disso? Porque a ergonomia, ela tem uma visão que a gente chamaria assim de dialética na história do trabalho. A dialética seria basicamente alguém estabelece uma verdade, uma afirmação, isso é chamado de tese. Vem alguém, questiona totalmente, isso é chamado de antítese. E depois que a tese conversa com a antítese, né, de uma forma clara, de uma forma racional, com evidências, a gente chega a uma nova verdade, chamada síntese, né? Então, observe o seguinte, você profissional de ergonomia que está nos assistindo, você é chamado para poder fazer uma análise ergonômica. A rigor, a primeira pergunta que você tem que fazer ao final da análise ergonômica é se o trabalho é seguro, se aquela condição de trabalho é segura ou se há risco. Então, nós não podemos nos furtar a isso. E por que nós temos essa obrigação? Primeiro, que se o trabalho for seguro, nós damos um atestado para o gerente que nos contratou, para a empresa que nos contratou, que pode continuar trabalhando daquela forma, né? Então, nós temos que entender o lado do gerente. Eu sempre digo que nós, profissionais de recursos humanos, nós temos que ouvir e sentar nas duas cadeiras, na cadeira de empregado e na cadeira do gerente. Quando nós afirmamos que o trabalho é seguro, nós estamos dizendo para o gerente, senhor gerente, pode continuar nesse processo que você está fazendo, sem problema. Mas se nós dissermos que o trabalho é inseguro, que há risco, ele tem que modificar esse processo. Então essa responsabilidade é assim muito grande, muito importante, né? Então assim, nós não podemos nos curvar, escapar disso, a gente não pode ficar em cima do muro. E aí a gente tem que procurar ver todas as situações da melhor forma possível, de forma que a gente possa dar uma resposta adequada para o gestor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é em que condições, em que situações nós temos que fazer isso. A gente relaciona algumas. Primeiro, ao final de uma análise ergonômica. A segunda é quando você tem, para você fazer o chamado mapa de risco de ergonomia. Essa é uma terminologia nova, da nova NR1, né? E vai dizer mapa de risco. A NR1 ela é muito interessante porque ela tem 2 ferramentas.
mapa de risco e plano de ação. Para você fazer o mapa de risco, que eu chamo de panorama ergonômico, a gente tem que ter a certeza de que há situações que nós dissemos há risco, né? Realmente há. E nas situações que nós dissemos não há risco, é porque não há, né? Então, a gente tem que fazer esse panorama. E por que da importância desse panorama, desse mapa de risco? Porque as empresas precisam disso. As empresas que são assistidas por nós, profissionais de ergonomia, elas precisam disso. Porque uma das coisas terríveis para o gerente é aquilo que a gente chama de ação isolada. Ação isolada está acontecendo um problema de lombalgia, de hérnia de disco no setor tal. Corre lá para poder ver o que está acontecendo. Né? Outra situação. O setor tal está havendo muito Lerdort. Corre lá para poder ver o que está acontecendo. Aí, às vezes, coloca-se a situação, mas as coisas continuam pipocando, como a gente diz aqui em Minas. Então, assim, o que é a grande função do mapa de risco? Né? Panorama de ergonomia. É você dar uma visão sistêmica para o gestor de como que está a situação da área dele, da empresa dele. Então, essa é uma situação muito importante a gente saber definir se há ou não risco ergonômico. Uma terceira situação é na situação que nós chamamos de afastamento do trabalhador e vem a definição, é B31 ou B91? B31 ou B91 vai ser um diferencial importante. Se for B31, é auxílio doença previdenciário. Se for B91, já é uma situação que envolve todo o impacto de estabilidade por um ano, etc. Tá? E nós diríamos que a quarta grande situação que você precisa dessa definição é num processo judicial, né? Porque se o trabalhador apresentou um problema, alguma lesão, ele vai entrar com o processo na justiça solicitando uma reparação pelo dano. Primeira pergunta é saber se há dano ou não. A segunda pergunta, se houver dano, estaria relacionado ou não ao trabalho? Tá? E outro ponto que eu diria é que o mapa de risco ele vai ser aquele que é o diferencial para a empresa montar o seu PGR da ergonomia, né? Então fazer as ações no intervalo aí de 5 anos, de tal forma que se possa ter assim gradativamente solucionar essas questões. Acompanhando aí, agora o ponto seguinte que é a classificação. A classificação nós propusemos em 2002 uma classificação que até hoje é muito utilizada e que a gente reforça nesse novo livro Ergonomia 4.0. É que as situações são classificadas nas seguintes categorias: ATN, né, ação técnica normal, INPE, improvável, mas possível, né, DDF, desconforto, dificuldade, fadiga, risco de acidente e alto risco. São 6 situações. Então, é uma coisa muito prática isso, mas assim, não se chega a isso imediatamente. Né? Ação técnica normal. O que nós estamos fazendo aqui agora? Você aí em Curitiba e eu aqui em Belo Horizonte. Ação técnica normal. Ninguém vai dizer que nenhum de nós vai adoecer pelo fato de estar fazendo isso que está fazendo agora. Correto? A seguir, nós temos a situação seguinte. Então, ação técnica normal, nós não temos que complicar o que é simples. Tá? Nós temos que entender que ela é ação técnica normal e nem análise ergonômica nós não vamos fazer, nem devemos fazer, é perda de tempo. Mas nós temos que saber o que é uma ação técnica normal. É aquilo que 90% dos homens, 90% das mulheres conseguem fazer sem nenhum problema. Se for mais que 90%, melhor ainda. Né? INPE, o que é INPE? Improvável, mas possível. Existe uma exigência, observe bem, mas existem mecanismos de regulação adequados de tal forma que no final o trabalhador não vai adoecer. Um bom exemplo, daqui a pouco nós vamos citar no caso das 6 situações que eu preparei, é o caso de trabalho repetitivo, com alta repetição. O trabalho tem alta repetição? Tem. Mas ele tem rodízio eficiente? Tem. Ele tem tempo de recuperação de fadiga eficientes? Tem. Então, provavelmente, ninguém vai adoecer. Mas nós temos que ficar de olho dessas situações, que a gente chama de INPE. É improvável, mas possível. Improvável, mas possível. Né? Esse é o termo que a gente cunhou em 2002, que a gente recomenda que seja seguido. A seguir, nós temos DDF. DDF é desconforto, dificuldade, fadiga. Então, o trabalho, o melhor exemplo, né? Você está num ambiente que agora, com esse negócio de coronavírus, está calor danado e o pessoal não está ligando o ar-condicionado pelo motivo óbvio. Então, as pessoas vão sentir muito calor, mas ninguém vai adoecer por causa daquilo. É DDF. A seguir, nós temos risco ou alto risco, sendo que risco ou alto risco, a diferenciação é no número de acometidos e no intervalo de tempo que isso vai vir. Né? No alto risco, um grande número de pessoas adoece e em curto intervalo de tempo.
E nós acrescentamos mais um ponto importante, que é risco de acidente. E o que seria essa situação de risco de acidente? É quando existe um risco em que o trabalhador, do jeito que ele faz, que é o único jeito que ele tem para fazer aquela operação, ele pode se acidentar. Uma ferramenta incorreta, né? Uma proximidade em relação à linha de fogo, ele não tem outra alternativa. Um trabalho em que ele não vê o ponto que ele está executando a atividade e pode, por isso mesmo, se machucar. Então, é um acréscimo importante na classificação, que foi a partir da pesquisa do Denis e minha, né, com 983 acidentes, e que nós verificamos, acidentes típicos, tá, que verificamos que 41% deles, 40% em números redondos, são basicamente causados por uma má condição de ergonomia. Então isso nós, profissionais de ergonomia, temos que passar a incluir no nosso rol de ações. Tá? Por quê? Porque isso é muito importante. Então, a má condição de ergonomia não gera só hérnia de disco, não é só lombalgia, não é só lerdorte, não é só fadiga excessiva, não. Tá? Gera também acidentes do trabalho, acidentes típicos, né? Que as análises comuns costumam desconsiderar, atribuindo tudo à falta de consciência do trabalhador e ato inseguro do trabalhador e parando por aí. Então, nós temos que... Então, essa visão. Então, um ponto importante. ATN, ação técnica normal, né? INPE, improvável mais possível, DDF, desconforto, dificuldade, fadiga, tá? Risco, alto risco e risco de acidentes. Então, é essa classificação. Aí, na sequência, né, nós temos que entender que... Eu estou olhando uma cola aqui de lado, tá? De vez em quando eu desvio o olho, é exatamente porque eu tenho uma cola de lado aqui no meu computador, tá? Então, seria basicamente o seguinte: os 4 fatores que influenciam na definição se há ou não risco ergonômico. É um outro ponto importantíssimo que nós da ergonomia temos que entender, que são os seguintes: a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência e a taxa de ocupação. Vou repetir isso porque é um ponto importantíssimo para ser assimilado. Quando que existe um risco ergonômico? Depende de 4 fatores: a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência da operação e a taxa de ocupação. Né? Então, às vezes você tem um trabalho que a intensidade é muito grande. Então, mesmo poucas vezes durante a jornada, caracteriza risco ergonômico. Mas às vezes você tem um trabalho que a intensidade é mediana. Por exemplo, quando você fala, o trabalhador tem que carregar 40 quilos, a intensidade é muito grande. Né? Então, mesmo que seja de baixa frequência, caracteriza o risco. Agora, quando você tem um trabalhador que está levantando 20 quilos, né, não ultrapassa o limite do NIOSH, que é 23. Depende da frequência. Tá? Então, vai depender da duração da exigência no ciclo. Às vezes, o ciclo dele é pegar essa caixa de 20 quilos e fazer uma operação super rápida de 1 segundo, num ciclo de 10 segundos. Tá? E o outro ponto que depende é a taxa de ocupação. Quantos % da jornada o trabalhador está desenvolvendo aquela atividade? Então, esse tipo de visão é a visão básica que o profissional de ergonomia deve ter para poder fazer a sua verificação. E aí existe uma frase importante que eu cito sobre isso, Débora, e os profissionais de ergonomia que nos assistem, é que a definição de haver ou não risco ergonômico em determinada situação de trabalho, ou o contrário, a definição que aquele trabalho é seguro, tá? O contrário, né? Um é dizer que tem risco, a outra é dizer que o trabalho é seguro. Do seu ponto de vista de ergonomia, é uma tarefa de alta responsabilidade em que você tem que associar conhecimento científico profundo com a capacidade de perceber sutilezas. Então, repetir isso. Definir se o trabalho está ergonomicamente seguro ou se há risco é uma tarefa de alta responsabilidade em que você tem que associar um conhecimento técnico-científico profundo com uma boa capacidade de perceber sutilezas. Então, vamos detalhar isso. Trabalho de alta responsabilidade. Se você disser que um trabalho é seguro, você está autorizando o gerente a continuar trabalhando daquela forma. Mas se tiver risco, você imagina o problema que vai ocasionar. Ou o contrário, afirmações, né, que o trabalho contém risco e na realidade ele não contém. Tá? Então, isso gera um problemão. Nós cansamos de ver isso. Né? A gente chama isso aí de tiro no pé. E o que é o tiro no pé? A empresa contrata uns profissionais, né, para poder fazer um trabalho. A pessoa não tem uma boa formação para poder perceber essas sutilezas e ela com facilidade escreve: há risco ergonômico.
Mas, na realidade, existem mecanismos de regulação que ela não percebeu, né? Aí as consequências são bastante importantes. Então, só repetir essa frase que norteia tudo aquilo que a gente vai colocar. A definição quanto à existência ou não de risco ergonômico, ou a definição se o trabalho é ergonomicamente seguro, né? É uma tarefa que exige conhecimento técnico profundo, tá? Com uma capacidade de perceber sutilezas, tá? Existe ferramenta para perceber essas sutilezas, vou falar sobre ela um pouco à frente. Mas é por isso que a gente diz o seguinte, há que ser um profissional de ergonomia para poder fazer isso, né? Em outras épocas, eu vou me penitenciar aqui, eu achava que o próprio pessoal da área podia fazer, engenheiros, técnicos, né? Às vezes os próprios trabalhadores, a gente percebeu que era uma canoa furada, tá? Por quê? Porque muitas vezes era colocado como risco situações que não havia. Aliás, muitas situações que são colocadas como de risco ergonômico, em análise ergonômica que a gente vê, não são, porque na realidade não foi feita essa análise profunda que nós precisamos então ter, ok? Então esses são alguns pontos importantes e que nesse caso, ok. O ponto seguinte é a questão de uso ou não de aparelhos, né, das metodologias. Então, nesse caso, nós vamos dizer o seguinte, existem alguns aparelhos e existem outros aparelhos. Assim, e existem coisas que podem ser feitas sem aparelho. Quando a gente fala assim, quando fala de aparelhos, nós estamos falando de duas coisas importantes, três ferramentas importantes. Uma se chama dinamômetro, né? Nós, profissionais de ergonomia, temos que ter um mínimo de equipamento e um dinamômetro bom para poder fazer a avaliação das tarefas que a gente chama de empurrar, puxar, né? As tarefas de empurrar, puxar, você vai fazer, como é que eu faço isso? Tem um dinamômetro, são coisas assim que não tem jeito de escapar, tá? E a segunda é eletromiógrafo de superfície, nem que seja um eletromiógrafo de superfície mais simples, para a gente ver a questão muscular. E a terceira, que a gente chamaria de grande importância, né, para médicos, especialmente, ou enfermeiros, né, é MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. São as três ferramentas que a gente julga assim, mais importantes em termos de equipamentos, né? Dinamômetro, o profissional de fisioterapia, né, de terapia ocupacional, lida com ele bem, sem dúvida nenhuma, tá? Eletromiógrafo, o profissional de fisioterapia, terapia ocupacional, especialmente fisioterapeuta, lida com isso muito bem, melhor do que nós médicos, tá? E o MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial, nós médicos e os enfermeiros lidamos bem melhor do que o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. É a gente se ajudar nesse processo e ter a melhor sinergia com os conhecimentos que nós adquirimos nas faculdades, tá? São três equipamentos importantíssimos. Agora, sem aparelhos, nós dizemos o seguinte, existem algumas ferramentas importantes para a gente saber se há risco ou não. Então, primeiro é a chamada técnica observacional. A técnica observacional é algo que você desenvolve. Então você, depois de um certo tempo, você olhando como que o trabalhador está fazendo a tarefa, você percebe se ele tem muito esforço ou não tem esforço, tá? Assim, por sutilezas, por exemplo, quando o trabalhador faz um esforço aos arrancos, nós sabemos que a intensidade do esforço é muito alta. Quando o trabalhador faz um esforço em alta velocidade, a intensidade do esforço é baixa. São coisas assim que são excludentes. Não existe uma alta velocidade com muita força, né? Então essas sutilezas a gente chama assim de técnicas observacionais. O segundo ponto importante nas técnicas independentes de aparelho é o que nós chamamos então de cronometragem do dia típico. Cronometragem do dia típico é uma das coisas mais importantes que tem para que a gente possa fazer uma boa análise ergonômica. Significa um dia em que a gente, munido de um formulário, tá? A gente vai ficar na cola do trabalhador o dia inteiro. Tá? Então, às 7 horas, ele foi para DDS, Diálogo Diário de Segurança, saiu às 7h10. Nós estamos lá, vamos aproveitar para ver o conteúdo do Diálogo Diário de Segurança, também aproveitar. 7h15, começou a preparar o material, acabou o DDS, foi para a área, preparando o material para o posto de trabalho. 7h20, vem com o material para o posto de trabalho. 7h20 a 7h40, fazendo a operação. 7h40, faltou material, parou durante 10 minutos. 7h50, retomou o trabalho, foi até os 8h15. 8h15, intervalo de café, de conversa, etc. Esse dia típico, isso é um negócio importantíssimo nas chamadas técnicas que independem de aparelho.
podem ser feitos. Mas essa é uma das ferramentas mais importantes que tem. Você descobre enormidades, porque um dos segredos nossos numa boa análise ergonômica é a chamada vivência na área. Né? Não tem jeito. Para você saber se um trabalho tem exigência ergonômica ou se há risco ou não, você tem que vivenciar. Então, quando o trabalhador parou, você vai fazer aquela pergunta tradicional do show, né? Parou por quê? Parou por quê? Aí vai te falar, olha, parei porque está faltando material. Aí você vai ver o material. Depois de 5 minutos chega o material. Aí você tem correria. Então, são coisas que você vai perceber pela cronometragem do dia típico. Quando você faz uma cronometragem do dia típico, às 15 horas, na hora que o trabalhador saiu, atenção, anote toda vez que ele vai ao banheiro também, tá? Anote também quanto tempo ele demora, se for um tempo apertado ou não de banheiro, etc. Tudo isso conta, tá? Então, você vai verificar que você vai saber muito sobre o que foi o dia do trabalhador. Então, é uma técnica que independe de aparelho e que vai te dar uma ideia de frequência, que vai te dar uma ideia daquelas maiores exigências, tá? Um dos pontos importantes que muitas vezes se diz que para fazer uma análise ergonômica, a gente consulta o pessoal da área, técnico de enfermagem, o técnico de segurança, e às vezes o que eles falam para nós que são as tarefas piores, não são aquelas que o trabalhador diz que são as piores. Por que ele vai dizer isso? Essa tarefa, o senhor pesquisador, a senhora Débora, elas são sim de grande exigência, só que são poucas vezes por dia. Aí você confirma isso. Então, esse tipo de ferramenta é uma ferramenta extraordinária. E a outra, que independe de aparelhos, é o chamado risco relativo. Risco relativo, quem faz isso muito bem é o pessoal de enfermagem. Também vai ser nosso parceiro desse processo. Para poder dizer o seguinte, olha, aquela tarefa que nós estamos pesquisando, qual que é a incidência de afastamento por CDM? Vamos comparar com uma outra tarefa totalmente diferente dentro da empresa. Tá? Então você pega assim, daquela tarefa, aquela área, do trabalho com repetitividade, tem 70 pessoas, né? A incidência de afastamentos no ambulatório é tantos por cento. Naquela outra área que tem nada a ver, tem 82 pessoas, a incidência de afastamento é X%. Compare essas incidências, aplica teste estatístico, Q quadrado, veja intervalo de confiança. Então, outra ferramenta extraordinária. Nós chamamos essa ferramenta de ferramenta epidemiológica. Ela está linkada com uma ferramenta que nós temos que praticar, que é o chamado senso de ergonomia, que é na revisão periódica, sempre questionar o trabalhador. Há no seu trabalho alguma situação que te causa desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor, ou risco de acidente? A gente anota isso. Então tem que bater. Então é aquela visão que a gente faz o seguinte, quando você afirma há risco ergonômico ou não há risco ergonômico, a gente tem muita certeza, porque vivenciou, fez cronometragem, olhou o senso de ergonomia, entendeu? Às vezes sem aparelhos. Então, eu vou colocar aqui o primeiro ponto, porque daqui para frente eu vou falar sobre as 6 situações que eu preparei, tá? Mas nesse ponto eu colocaria à disposição para você fazer algumas perguntas, né, que você julgue que deve, Débora. Vamos lá, estou aguardando. Perfeito, Dr. Hudson. Obrigada aí por essa primeira etapa, foi super rica, eu fiquei super concentrada aqui. Já vi que tem algumas perguntinhas, eu já vou abrir ali. Eu tenho uma pergunta em relação à tua classificação dos riscos. É possível em qualquer situação de exigência ergonômica, conseguir fazer essa classificação? Porque cada exigência tem suas próprias variáveis, né? Elas por exemplo, um manuseio de carga, ele tem as variáveis X, Y, Z. Uma postura sentada por longos períodos, ela vai ter as variáveis X, Y, Z diferentes. É possível fazer essa classificação em qualquer situação ergonômica ou tem algum que a gente não consegue? Olha, basicamente tem situações que às vezes é difícil a gente fazer, especialmente quando o processo está no início da atividade, a empresa não está rodando totalmente, né? Ou então quando está rodando uma situação atípica. Por exemplo, agora, a situação bem atípica que nós estamos vivenciando, um punhado de empresas assim, paradas, com grande ociosidade, tá? Então são coisas que são atípicas. Outra dificuldade é no início do processo produtivo, é muito difícil dizer. Depois que o processo produtivo está rodando, né, eu diria que a gente tem que buscar isso, e buscar esse, que a gente chama de panorama ergonômico, esse mapa de risco, como algo importante com uma confiabilidade de 90%. Nunca conseguimos 100%, mas se você fizer um panorama ergonômico, um mapa de risco, que te dê uma confiabilidade de 90%, está muito bom, porque você erra menos. E o que é a confiabilidade de 90%? É que você, primeiro, que
de cada 100 situações que aparecer, a chance de alguém falar de algum problema, de alguma situação, que seja de risco ergonômico, ou seja, uma questão ergonômica, tá? E que você não esteja sabendo, é menor que 10%. Tá? Esteja mapeado, não necessariamente analisado em profundidade. E segundo, né, que seria você acertar em 90%. Seria o seguinte, aqui nesse trabalho, eu não espero queixas no ambulatório médico, eu espero que o senso de ergonomia mostre pouco problema. E isso está 90% certo. Ok, maravilha. Doutor Hudson, eu vou usar uns 5 minutinhos aqui para abrir algumas perguntas que já surgiram, e aí depois Isso. Abra de novo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Maílson fez uma pergunta bacana aqui. Como escolher o dia típico para fazer a cronometragem do dia típico? Usa alguma técnica específica de amostragem? Olha, é o seguinte, você tem que ter, o Maílson, uma situação que aqui, primeiro ponto, você vai fazer essa cronometragem do dia típico perguntando antes se o processo está rodando normalmente, tá? Processo produtivo. Porque se vocês já disserem, não, nós estamos num período de falta de material que não está rodando, não é uma boa época para você fazer a cronometragem do dia típico. Se eles disserem o seguinte, não, nós estamos com um problema de dificuldade de gente, nós estamos trazendo algumas outras pessoas para poder rodar, quem sabe, pode ser, né? Ou seja, onde essa dificuldade for frequente, tá? Mas assim, por antecedência, a gente vê alguma situação que a gente pode errar menos. Mas ao final do dia, se você cronometrou o dia, ao final do dia você pergunta para o trabalhador, escuta, esse foi um dia normal? Isso foi um dia normal, entendeu? Então você checa que aquilo foi um dia típico de boa qualidade. Às vezes a gente dá retrabalho isso aí, dá muito trabalho fazer cronometragem de dia típico, mas vale a pena. Às vezes, nessa cronometragem típica, o Maílson, né, e Débora, a gente tem que ir de madrugada, tá? Então, às vezes, o problema está acontecendo de noite. Algumas vezes, na minha vivência, já tive que ir para a empresa 11 da noite para poder ver o que acontecia no turno de 11 da noite, às 23 horas, porque às vezes é lá que é o problema, mas o pessoal sinaliza isso para você, tá? Às vezes tem que começar às 4 horas da manhã, uma empresa em Santa Catarina que o horário de início de tudo era 4 horas da manhã, então eu tinha que ir para lá, 4 horas da manhã. Então, mas no final você pergunta, Maílson, foi um dia normal? Ele confirma que foi. Ou não. Vamos lá. Perfeito. Eu também já tive que fazer às 4 da manhã uma análise em Santa Catarina, por coincidência, porque era a limpeza antes de tudo abrir. Era uma praça muito grande, então era atividade, você tem que analisar a atividade, né? Que horas tinha limpeza das 4 às 6 da manhã. Viver dá trabalho, né, Débora? É isso aí. Vamos lá, Débora. Mais uma aqui, deixa eu ver. Aqui, Regiane, uma pergunta bacana. Tem alguma técnica ou forma de calcular as pausas para você fazer essa recomendação de pausas? Tem. Nesse caso, Regiane, né? Regiane, a gente recomenda a técnica. No livro Ergonomia 4.0, né? Tem um fluxograma direto que tá aí as mãos também, né? Muito bem. Então tá aí, tem 2 páginas que a gente coloca, Regiane, uma sequência metodológica simples para poder fazer esse cálculo, né? E depois, se for o caso, a gente até localiza aqui as páginas, mas não é agora não. Mas assim, se você vai para o seguinte, a repetitividade, a variação, a rodízio, etc., aí você vai 10 minutos a força excessiva, com um fluxograma bem bacana, Regiane. De forma mais detalhada, é a aplicação do método Thornton. Tá? Então seria sim condição de você propor fazer uma prescrição consistente de tempos de recuperação de fadiga. Obrigada, doutor Hudson. Pode seguir com o teu cronograma. Pode seguir? E depois, tocar um tempinho, a gente já resolve. Isso, com certeza. Então vamos agora para a parte das 6 situações, não é isso? Então eu coloquei as seguintes situações, Débora, estou olhando a minha cola aqui, tá? Quando a repetitividade se constitui em risco e quando não. Essa é a primeira. A segunda é quando um esforço de puxar ou empurrar é risco ou é seguro. Terceiro, quando que uma paletização é segura ou quando contém risco. A quarta, situações um pouco acima do limite. Por exemplo, sacas de 25 quilos. Eu diria até um pouco mais, sacas de 30 quilos. Mas essa faixa aí da sacaria de 25 quilos, que hoje a gente já encontra muito, tá? A quinta situação, e no escritório?
E a sexta situação é quanto à carga mental. Quando que há risco em carga mental? Tá? Então seria basicamente a gente cobre uns 80% da nossa demanda em ergonomia, ok? Vamos falar primeiro. Quando que a repetitividade se constitui em risco e quando não? A questão básica da repetitividade, ela tem que ser muito bem analisada. Eu diria que é o ponto mais difícil que tem, é a questão da repetitividade. Por quê? Porque com facilidade pode-se incorrer num daqueles erros que a gente viu. Então, para você saber se a repetitividade se tem risco ou não, você tem que fazer a análise dos 4 fatores. A intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência e a taxa de ocupação. Então vejamos o seguinte, uma coisa é repetitividade com pouco esforço, outra coisa é repetitividade com muita força manual, é totalmente diferente. Uma coisa é repetitividade com pouca força e sem desvio postural. Outra coisa é repetitividade com força e ainda com abdução de ombro ou desvio na ar. Tá? Uma coisa é repetitividade que não tem nada de maior esforço nem uso de ferramenta vibratória. Outra é quando existe uma ferramenta vibratória que vai ser colocada ali. Então, assim, no fundo, você tem que fazer uma avaliação de cada repetitividade. Então, e como é que se faz essa avaliação dessa cada repetitividade? O melhor método, de novo, né, é você aplicar o Thornton. O Thornton, você faz assim, no livro tem aqui 5 páginas muito interessantes sobre Thornton simplificado para membros superiores. Tá? Depois, se for o caso, o Denis até me ajuda aqui a localizar as páginas. Mas ficou muito prático, né? Porque o Thornton é um método complexo, tá? E esse o Denis já está localizando aqui a página do Thornton simplificado para membros superiores. Então, quando você faz... A ideia básica você tem que ter é a seguinte. O Thornton é um modelo. O pessoal fala modelo matemático, mas esse é um erro que a gente está vendo direto aí, especialmente na pandemia de coronavírus. Quantas vezes as pessoas falam assim, segundo o modelo matemático do Imperial College, não. O Thornton não é modelo matemático, ele é um modelo numérico. E a diferença é importantíssima, porque matemática é exata. O Thornton, assim como qualquer outro modelo, ele não é exato. Ele é uma aproximação numérica de uma realidade. Tá? Em que, basicamente, no Thornton, a gente estabelece algo chamado taxa de ocupação máxima de determinado trabalho. Então, aí você tem essas demandas que eu vou exemplificar. Se eu tiver só um trabalho de repetição com pouca força, pouco desvio postural, né, a taxa de ocupação máxima pode ser 85%. Mas se eu tiver um trabalho com muita força, essa taxa de ocupação máxima pode abaixar para 80%, para 78%. Se eu tiver um trabalho com muita força e desvio na área e abdução, essa taxa de ocupação máxima pode ser 70%. Então a gente sempre faz, nesse caso do Thornton, a primeira ponta é analisar a tarefa e definir qual é a taxa de ocupação máxima. E aí a gente compara com a taxa de ocupação real. Porque às vezes eu tenho um trabalho que é uma taxa de ocupação máxima de 70%, mas o trabalhador está naquela atividade 60%, 65% da jornada, portanto não há risco. Olha só que interessante. Então, assim, é aquela sutileza que a gente falou, só lembrar dos 4 fatores. O primeiro deles é a intensidade da exigência, segundo, a duração da exigência no ciclo, terceiro, a frequência e quarto, a taxa de ocupação. Então, assim, a ferramenta que a gente recomenda nesse caso é o índice Thornton, e no livro aqui, o Denis já localizou aqui as páginas, na página 301 a 309, nós colocamos, e Thornton na verdade é um livro de 400 páginas, aqui nós colocamos em 8 páginas uma forma bem simplificada para o profissional de ergonomia olhar membros superiores, só membros superiores, e que vai ter uma visão muito boa, tá? Na repetitividade tem mais um fator importante a ser considerado, que é a questão da força em pinça. Porque às vezes para nós é claro, por exemplo, quando o trabalhador está fazendo uma força em prensa ou impressão forte, tá? Mas o esforço em pinça, você precisa ter assim, uma espécie de microscópio, de visão crítica para poder perceber que a gente pode fazer muito menos força em pinça do que em prensa. Tá? Então, às vezes, o erro que se pode ter aí é exatamente avaliar como
pouca força quando está a situação de muita força, tá? Então, quando a repetitividade se constitui em risco e quando não, quando a taxa de ocupação real está acima, bem acima, 5 pontos percentuais acima da taxa de ocupação máxima. Então, é um método que a gente recomenda, que seria basicamente o Thornton aplicado para membros superiores. Ele pode ser bem confrontado e apresenta um bom pareamento com o resultado do Murray-Gehrig, que ainda é um índice bom. Em Murray-Gehrig, né, o índice de sobrecarga biomecânica foi colocado por esses dois autores dos Estados Unidos em 1995, e ainda hoje Murray-Gehrig é um bom índice, porque o Murray-Gehrig ele considera uma multiplicação de 6 variáveis, né? A intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, olha bem, tá? A frequência, o grau de ritmo do trabalho, tá? E a duração da jornada. Então, o Murray-Gehrig, ele praticamente fala essa linguagem da ergonomia. Então, o primeiro ponto, quando a repetitividade se constitui em risco e quando não, nós diríamos para quem está nos assistindo, que são os profissionais de ergonomia, né? Vivência na área, defina a taxa de ocupação máxima para a atividade, define a taxa de ocupação real, né? Verifique se estão pareados ou não, faça o confronto disso com o Murray-Gehrig. E depois você veja lá nas queixas do trabalhador se há queixas ou não. Mas assim, um ponto errado em repetitividade é achar que qualquer repetitividade é risco, porque não é. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Quando que o esforço de puxar ou empurrar é risco, como é que nós avaliamos? Nesse caso eu digo o seguinte, puxar ou empurrar, Débora, você pode dizer o seguinte, você vê pelo método que nós chamamos observacional. Se foi alguma coisa que foi feita assim com facilidade, não há risco. Tem um outro ponto importante que a gente disse que eu vou colocar aqui no final, é o seguinte, aquele esforço, né? Eu sempre digo que eu sou uma boa pessoa para testar, sempre vou à área, quando vou fazer a análise ergonômica, eu procuro fazer os esforços. E sugiro que você, como mulher, também o faça. Porque se você faça bem, né? Isso aí. Porque é uma técnica muito boa. Se você, como mulher, e eu que tenho 69 anos, consigo fazer aquele esforço, não é risco. Okay? Olha só que interessante. Então, assim, é muito claro, um trabalho que eu com 69 anos, puxar uma carga, um carrinho, a transpaleteira, empurrar um carrinho com um determinado conteúdo, se eu consigo fazer tranquilamente, se eu consigo fazer sem problema, não há risco. Se você como mulher, então é uma coisa muito interessante da gente também fazer, né, que é um critério que não depende de equipamento. Mas é elegante, né, levar um dinamômetro para o campo, fazer a medida, fazer as conexões, fazer a avaliação, filmar e fazer a avaliação. Como que é feita essa avaliação com o dado do dinamometria? Tabelas da Liberty. Então, sem dúvida nenhuma, tabelas da Liberty é uma coisa que está disponível na internet, sem problema, né? Você pode, então, entrar com aquele dado do esforço inicial, mais manda o esforço inicial, né, de empurrar ou de puxar, e aí, nesse caso, você, então, define, né? Eles definem lá quantos por cento das pessoas são capazes de fazer, quantos por cento de homens, quantos por cento das mulheres. Se mais de 90% das mulheres conseguem fazer aquele esforço pela tabela da Liberty, um número, né? Sem dúvida nenhuma, não há risco. Se for 90% dos homens capazes e 75%, 80% das mulheres capazes, a gente diz que é ímpar. Se for menos que 75% das mulheres capazes, a gente já fala que tem risco. Tá? E se for menos que 25% dos homens capazes, a gente já fala que há alto risco. Isso encontra um acordo, uma sinergia com os conceitos do método 3D de Michigan, que é uma outra ferramenta também bastante boa para a gente fazer. Mas eu diria que a gente usa mais as tabelas da Liberty do que o modelo de Michigan, tá? Para as nossas avaliações. Então, tá aí. O terceiro é quando que uma paletização contém risco ou não. Paletização é um negócio muito complicado. Por quê? A paletização, você tem situações que nitidamente não tem risco. Você vai fazer, paletiza peça de 6 quilos. Não tem risco. Né? Não tem risco. Pode falar para o cara que tanto, a não ser que sejam as peças de 6 quilos acima de 1,40. Aí sim. Tá? Porque aí você pode ter problema para o ombro. Porque o ombro ele não sofre só o efeito da força, ele sofre o efeito também do desvio postural, que seria a chamada síndrome do impacto. Tá? Muito bem.
O problema começa, também não temos muita dificuldade quando é alguma coisa com mais de 18 quilos. Mais de 18 quilos, provavelmente há risco, tá? Mas nessa faixa que a gente fala entre 6 e 15 quilos, é meio duvidoso. Acima de 15 quilos a gente já começa a desconfiar que haja risco, dependendo do outro fator, frequência, e dependendo do outro fator, taxa de ocupação. E aí qual que é o método para paletização? O melhor método para paletização é a equação do NIOSH, que todo profissional de ergonomia tem que saber bem, ok? Então aplica a equação do NIOSH e define se aquela paletização é segura ou não é segura, tá? A seguir, nós temos situações um pouco acima do limite. Por exemplo, sacas de 25 quilos. Quando a gente fala assim, saca de 60 quilos, isso aí não tem dúvida nenhuma, há risco, certo? Muito evidente. Mas quando você fala o seguinte, já conseguimos a redução dessa sacaria, desse peso dessa sacaria, de 50 para 25 quilos. E agora? Se eu fizer a equação do NIOSH, dá um pouco acima. Nesse caso, é uma situação muito complicada isso, né? Eu diria assim, até 30 quilos. Os autores norte-americanos, tem 2 autores norte-americanos que dizem o seguinte, conforme as circunstâncias, isso não tem risco, nessa faixa de 25 a 30 quilos. E esses autores são nada menos que a CGIH, observe bem, uma entidade de peso, né? Se isso for pouco frequente e puder ser feito junto do corpo, 25 quilos, 30 quilos, não há risco, a CGH. E outro quem afirma isso é o pessoal da Universidade do Alabama, não lembro de onde que é lá. De Auburn, que é do Alabama. O Denis está aqui me ajudando aqui, de vez em quando falha alguma coisa, né? Então, assim, o pessoal de Auburn, com o método que eles chamam de LIFT, que é um método que também tem no livro, tá? Eles dizem o seguinte, em certas circunstâncias, dependendo da frequência, esses esforços em torno de 30 quilos, se envolver uma pequena distância horizontal do indivíduo à carga, não há risco. São situações um pouco conflitantes. Quando o NIOSH diz que há risco, que já passa de um índice de levantamento de 1,2, e esse modelo LIFT, que é muito interessante, ele diz que não há, que há seguro. Isso por quê? Porque o modelo LIFT ele trabalha com uma coisa importante, que é o conceito de fadiga. Tá? E ele diz o seguinte, nós também trabalhamos com esse conceito do Thorndon. Muito antes de aparecer a lesão, você tem fadiga. Então, se não tem fadiga, a não ser que a intensidade de exigência seja muito alta, é pouco provável haver risco. Nós chamamos que essa situação são borderline. Borderline é sempre uma dificuldade para nós. Tá? Aquilo que é claro é muito claro, aquilo que é meio borderline é meio complicado. Aí a gente tem que fazer uma avaliação boa, é aquele ponto que tem que perceber as sutilezas. Quinta situação, no escritório. No escritório, nós vamos dizer o seguinte, raramente você tem risco ergonômico, preste atenção. E por quê? Por fator biomecânico do posto de trabalho. Hoje, nós temos um mobiliário muito bom. Evoluiu muito. Nesses anos, desde que a norma regulamentadora começou, em 1990, nós temos excelentes fabricantes de móveis no Brasil, né? Excelentes fabricantes de cadeira, excelentes fabricantes de postos de trabalho, embora ainda existe uma coisa que ainda pega, é a quina viva de mesas, tá? Mas assim, o que vai mandar bastante em escritório não é o fator biomecânico, vai ser mais o fator outro que nós vamos falar, que é o último item, que é a carga mental. Mas assim, raramente, pode dizer assim, o escritório tem alguns problemas, tem problemas, mas raramente nós temos risco ergonômico, tá? Assim, como regra geral, raramente tem problema. E que muitas vezes isso é reforçado por aquilo que nós chamaríamos assim de alternância das tarefas. Então, se você tiver alternância da tarefa, aí menos ainda. E o último item que eu preparei, que é carga mental, é risco ou não? Nesse caso, você vai dizer o seguinte, nós temos uma ferramenta, que aí nesse caso, nós médicos e os enfermeiros somos os melhores para poder aplicar. MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. O equipamento de MAPA, né, é um equipamento daqueles fundamentais para o ambulatório médico da empresa ter. Por quê? Porque vai agregar demais. Vai agregar, por exemplo, muita gente é hipertensa, muitos gerentes são hipertensos. Tá? E aí, muitas vezes, isso aí pode ser, né, agravado pelo trabalho. Pode. Um gerente que seja hipertenso
que trabalhem naquilo que nós chamamos de uma área espalha-brasa, uma reunião igual aquela que a gente viu semana passada lá da Presidência da República, todo mundo sabe o que eu estou falando. Você imagina que se a pressão sobe ou não sobe? A pressão sobe, entendeu? Então, assim, o mapa, ele é uma ferramenta extraordinária. Ele é extraordinária para a pessoa que é hipertensa, né, ou que está ou normal, para perceber a situação, se a pressão subiu ou não, para ajustar tratamentos e também para poder fazer acertos no trabalho que existe dentro da empresa, até para melhorar aquela realidade. Por exemplo, aquilo que todo mundo viu sexta-feira, né, o Brasil inteiro viu a reunião da presidência lá, aquilo não é padrão de reunião, entendeu? Aquilo, é claro, aquilo tem que ser mudado. Então, se a gente percebe que existe isso, o que tem que mudar? Tem que mudar é a forma que se conduz as reuniões, para que as reuniões não sejam estressantes daquele jeito, mas aquilo que aconteceu lá acontece nas nossas empresas. Especialmente quando nós temos a situação que nós chamamos de atraso de produção, ou a qualidade que deveria sair não está saindo da forma adequada. Então, a questão de haver ou não risco ergonômico por carga mental, muitas vezes é dinâmica, depende da época, depende da tranquilidade da empresa, tá? Depende se os objetivos estão sendo atingidos no prazo. Então, é um negócio muito complicado de você estabelecer. E aí você pode dizer o seguinte, quais são as duas ferramentas? Ferramenta equipamento é mapa. Ferramenta não equipamento, independente do equipamento, é o senso de ergonomia. E na revisão periódica a gente vê as pessoas com o chamado sigilo da revisão periódica, do exame médico periódico, né? Você tem no seu trabalho alguma situação que te causa desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor, ou risco de acidente, a pessoa fala, o clima está muito ruim. Estão pressionando porque está atrasado. Aí você tem, então, a questão do risco ergonômico por fator psicossocial. Vamos lá, as perguntas, depois aqui no final nós vamos anunciar algumas coisas, né, Débora? Vamos lá. Muito obrigada, Couto. Está sendo sensacional essa live. Pena que já faltam apenas 10 minutos para 10 minutos. A gente tem 10 perguntas, mas como a gente precisa anunciar as surpresas de hoje, eu vou abrir aqui para 3 perguntas e aí a gente encerra com as surpresas. Tem uma pergunta da Aline, que é uma pergunta de preocupação. Como faço para avaliar 800 postos de trabalho diferentes? Vou levar 800 dias só para coleta. Não, Aline, é o seguinte, melhor coisa que tem, melhor, você começa, por exemplo, os 800 postos que você tem para poder fazer, Aline, faça a chamada reuniões com grupos, procure ver no grupo, né, desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor. Aí você faz um mapeamento. O mapeamento você vai dizer o seguinte, desses 800 postos, onde que eu posso ir direto sem maior dificuldade? Quando você faz direto sem maior dificuldade, se você fizer uma análise que nós chamamos aí de 17 itens, você faz aquilo em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Não precisa de 800 dias. Você vai precisar de cronometragem do dia típico, são situações complexas. Disposição complexa só, tá? Mas assim, a melhor forma que você tem, né, chegando numa empresa que você tem que fazer análise ergonômica, primeiro, procure lá o ambulatório, procure o serviço médico, procure ver a estatística, procure ver CDM, os afastamentos, especialmente o CDM. A CDF é um pouco mais complicado, tá? Mas o CDM ele é evidente, tá? E aí, nesse caso, no CDM, você vai dizer o seguinte, onde que estão concentrados os CDMs? Muito bem, aí você vai fazer reuniões com grupos para poder verificar onde que tem problema, procurando verificar com as pessoas que elas te falem para você fazer uma boa contratação. Sempre passando uma coisa importante, Aline, você não pode aquelas pessoas não podem perceber que você é ameaça. Você tem que ver que você quer melhorar as coisas, que o sigilo daquela informação será mantida. Você sabe bem onde está o problema. Aí você passa a fazer a análise. Onde tem pouco problema, você demora pouco tempo, tá? Onde tem mais problemas, você demora mais tempo. Onde tem muita dificuldade, você faz cronometragem do dia típico. Vamos lá. Obrigada, Dr. Hudson. Acho que ajudou bastante. Tem uma pergunta da Letícia sobre trabalhos que têm risco temporais, né? Então, por exemplo, um trabalho de safras que tem um risco só em determinada época. Essa é uma questão bastante importante, porque
porque é uma questão que envolve um mecanismo de regulação. Às vezes, né, Letícia, né? Às vezes a gente acha, Letícia, que iria encontrar alguns problemas importantes e não os encontra, exatamente devido à taxa de ocupação, que nesse caso não é uma taxa de ocupação durante o dia, mas é uma taxa de ocupação sazonal, né? São pontos que são importantes de serem colocados. Mas de uma forma geral, se você disser o seguinte, você só aceita um raciocínio desse, de que não há um risco ergonômico, se você tiver uma sazonalidade disso aí, dessa exigência, menor que 3 meses. Se for mais que 3 meses, você já começa a falar de risco. Mas atenção, Letícia, independente disso, veja a intensidade da exigência. Se nessa sazonalidade, mesmo que por 3 meses, tem que carregar a saca de 50 quilos, 40 quilos, há risco, independente de qualquer coisa. Tá? Então, é sempre aquilo que a gente falou, a análise dos 4 fatores, a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, tá? A frequência e a taxa de ocupação. Maravilha. Eu vou abrir uma última, tá, pessoal, para dar tempo de passar os recados. Essa pergunta é da Adriana. Ela quer saber se teria algum valor ideal do peso de puxar e empurrar cargas ou se tem as variáveis que a gente precisa levar em consideração. Ô, Adriana, o critério da Liberty é um dos melhores critérios que existem no mundo, observe bem. E por que ele é muito importante? Ele tem esse peso. Quando a gente fala sobre as ferramentas, a gente diz o seguinte, as ferramentas têm uma gradação. Na gradação, as melhores gradações são aquelas que são baseadas em métodos quantitativos. Então, por exemplo, dinamometria é um método quantitativo. Tá? Outro exemplo, a eletromiografia de superfície é um método quantitativo. Você mede quanto que o trabalhador está fazendo em relação ao máximo que ele pode fazer, método quantitativo. Você verifica a duração daquela exigência no ciclo. As tabelas da Liberty são um método quantitativo de grande importância. Se você quiser saber, você faz simulações. Você entra no site da Liberty e fala o seguinte, deixa eu ver aqui um trabalhador que vai fazer 20 quilos empurrando, tá? Faz aquilo de meia hora por uma distância tal. Você faz a simulação, ele te dá lá 92%, mais que 90%, 77%, ele te dá a porcentagem de capazes. Então a tabela da Liberty, que são empurrar, puxar, levantar, depositar e carregar, são essas 5 itens na tabela da Liberty, elas já te dão exatamente essa questão da porcentagem capaz. Você pode fazer simulações muito boas. Obrigada, Hudson. Minha alegria ter participado aqui com você, Débora, e espero que o seu grupo tenha gostado. Não tenho dúvidas que eles adoraram e já estão mandando aqui. Muito obrigada, Couto, por ter aceito o meu convite de vir aqui bater um papo com a gente. Eu já tenho o teu livro e ele para mim, ele é a minha bíblia de consulta da ergonomia. Tudo que eu preciso, eu vou ali ver. No lançamento, até eu falei, quando que eu vou conseguir ler tudo isso que eu fui aqui, né? Aí você falou, você vai consultando. E é isso que eu tô fazendo, ele é sensacional, eu recomendo demais. E obrigada pelo presente que você vai dar aqui pro pessoal que nos acompanha. Com certeza vai ser um presentão. Muito obrigada. Ok. E continue te seguindo aí seus ensinamentos. Obrigada. Tá bom, obrigado, Débora. Boa noite, tá? Boa noite para todos vocês, profissionais da ergonomia. Boa noite, grande abraço. Tchau, tchau.